Então vamos lá. O pastor Hélio vai estar explicando agora aos irmãos que estão entrando agora sobre como interpretar a Bíblia de forma correta, quais são os princípios e as etapas também. Porque eu tenho como etapa, me faço várias perguntas, mas o pastor vai estar explicando de forma correta, que será proveitoso tanto para mim, que estou aprendendo, como para vocês que estão nos assistindo aí esta noite. Viu? Meu pastor, a palavra com o senhor. Ok. Bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, irmãos, amigos. Nós iremos tratar sobre esse assunto que é tão importante, como entender a Bíblia, essa palavra. A Bíblia possui 66 livros, todo mundo sabe, a Bíblia é evangélica. A Bíblia católica possui 73 livros, que são 7 livros a mais do que a nossa. Entre eles se encontra Judite, Baruque, Eclesiásticos, Sabedoria, Tobias, Macabeus. E nesse livro não tem como a gente simplesmente fazer a leitura e entender. A gente precisa de princípios básicos para compreender o texto e também todo o seu contexto. Então, nós iremos falar aqui rapidamente sobre 10 princípios para compreender a Bíblia. Logo que ela foi escrita no período de mais ou menos 16 séculos, ou seja, mais de 1.500 anos para a formação do cânon sagrado. Então, só o cânon do Antigo Testamento durou mais de 1.000 anos. E aí do Novo Testamento foi 90 e poucos anos, mas aí incluso os 400 anos do período interbíblico, daí um total de 1.500 e pouco. São 16 séculos, são 40 autores, épocas diferentes, profissões diferentes. E essa montagem foi feita realmente porque Deus providenciou isso. Então tem que ter princípios, tem que ter regras para chegar a uma interpretação. Isso é estudado na hermenêutica, é estudado na exegese, também como o irmão Guilherme quer que a gente trate sobre a homilética, mas nós iremos focar mais na questão da hermenêutica, os princípios básicos de interpretação. Então vamos para o primeiro. Nós iremos falar sobre 10. São mais de 10, mas são os 10 principais. O primeiro é: a Bíblia só possui uma única teologia. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia trata como teologia Deus. Deus no seu todo, Trindade, Deus homem, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então a gente precisa fazer o quê para compreender essa teologia que é única na Bíblia? É estudá-la de forma sistemática. Então o primeiro princípio é: a Bíblia só possui uma única teologia, mas que deve ser estudada de forma sistemática. Ou seja, eu estudo sobre ela, a Bíblia, eu estudo sobre Deus, aí inclui a Trindade, e eu estudo sobre a Cristologia, que é o estudo sobre Cristo, estudo sobre a Paracletologia, que é o estudo do Espírito Santo, que hoje, irmão Guilherme, não é mais, nas teologias mais atuais, não vem mais pneumatologia, vem paracletologia, porque pneumatologia, pneuma é espírito, e assim como Vacha é espírito, mas serve para espírito humano e espírito de Deus. Então a paracletologia, ela já estuda mais o Consolador, o Espírito Santo mesmo. E aí, se estudar de forma sistemática, a Bíblia se entende melhor. Então esse é o primeiro princípio. O segundo é que a Bíblia, ela própria, ela se explica, ela própria. É assim: a gente lê um texto, olhe para minha mão, a gente lê um texto e ele é como se fosse um quebra-cabeça. Então você vai precisar o quê? De outro texto para poder fazer a montagem desse quebra-cabeça. Eu vou dar um exemplo para você entender. Quando você vai, por
exemplo, para Apocalipse, capítulo 13, o exemplo que eu estou dando, são muitos exemplos. Diz assim, ó, e eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aí você fica pensando, o que é essas 7 cabeças e 10 chifres? E como um dos princípios é ela própria se explicar, aí nós encontramos uma peça desse quebra-cabeça lá em Apocalipse 17, o versículo 9 diz assim, tratando das 7 cabeças, diz, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Aí nós vamos descobrir que os 7 montes são 7 reis também. E aí o versículo 12 trata dos 10 chifres, dizendo, e os 10 chifres que vistos são 10 reis. Então aqui a gente já entende porque se eu ler só 7 cabeças e 10 chifres, do que está tratando? Mas o texto, mais na frente, já vem com a montagem desse quebra-cabeça e eu já consigo entender melhor. Outro exemplo, eu vou pegar só aqui no livro de Apocalipse, vamos tratar aqui, vamos ver bem aqui, Apocalipse 1º, versículo, tratando aqui no capítulo 1º, versículo 12, diz assim, virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E aí a gente fica se perguntando, o que é esses 7 castiçais de ouro? Como um dos princípios era se explicar, o versículo 20 diz assim, os 7 castiçais que vistos são as 7 igrejas. Então já se explicou totalmente. Então, esse é o segundo princípio. O terceiro é, nunca isole um texto para definir uma doutrina. Você não pode pegar um único texto da Bíblia e definir uma doutrina. Eu encontrei na Bíblia, por exemplo, que o texto diz que Cristo pregou aos espíritos que estão em prisão. Então, eu já defino uma doutrina aí, que é um texto bastante difícil de se entender. Não, eu preciso compreender todo um contexto para mim não criar pretextos, certo? Então, eu nunca devo isolar um texto e definir que isto seja realmente o correto. Por exemplo, existem alguns teólogos na atualidade dizendo que só existe 3 dispensações, mas se a gente ler toda a Bíblia no seu todo, a gente vai encontrar 7 dispensações, 8 alianças. Então, não é simplesmente pegar um texto, isolar ele e dizer, pronto, aqui está a resposta para tudo da Bíblia. Não, não, não. Então, eu estou dando aí apenas exemplos que devem ser seguidos. Esses princípios são ferramentas. É a ferramenta da hermenêutica. Outro princípio, quarto, interprete sempre de forma literal o texto. Primeiro, a primeira interpretação, no primeiro olhar seu, ele deve ser visto literal. Vamos dizer, as 7 cabeças e 10 chifres. Então não tem sentido de ser literal, porque eu encontro explicação dizendo que não é literal. Pronto, está resolvido. Mas, por exemplo, se teu olho direito te faz pecar, arranque-o e jogue para longe de ti. Aí você vai ver se isso dá certo literal. Aí você vai ler e você percebe que não tem como ser literal, porque está dizendo se teu olho direito, então eu posso pecar com o esquerdo? Não, o que está tratando é do olho cristão, o olho direito, de uma pessoa reta, de uma pessoa boa. Lançar fora é jogar para distante o olhar. Então a gente já começa a entender de forma não mais literal, porque o texto está me dando outras opções. Por exemplo, faço nadar o meu leito com as minhas lágrimas. Isso é um texto figurado. Por quê? Porque ali é uma hipérbole, ele está dando um exagero. Faço nadar o meu leito com as minhas lágrimas. A gente fica se perguntando. Mas é uma figura de linguagem, é uma hipérbole. A gente mesmo usa expressões como fulano passou voado aí. Ele passou voando? Não, ele passou rápido. A gente usa essas figuras de linguagem que é hipérbole. Então, sempre quando
a gente pegar um texto, primeiro a gente vai ver se ele consegue ser literal. Não consegue ser literal? Então vamos agora partir para o figurado ou para o simbólico. Dentro do figurado nós encontramos metáforas, as figuras de linguagem, encontramos alegoria, encontramos sinédoque, encontramos símile, encontramos hipérboles, encontramos metonímia. A gente encontra uma série de figuras de linguagem que também deve ser estudada com muito cuidado. E depois também nós encontramos textos simbólicos, como, por exemplo, essa das 7 cabeças e 10 chifres, que são símbolos do que vai acontecer no futuro, tratando de 7 reis, tratando depois de 10 reis. Então é assim. Então esse é um dos princípios. Sempre ler primeiro e tentar entender primeiro o literal. Não passou o literal, a gente passa para o figurado ou para o simbólico. Quando Jesus diz a porta, ele está falando literalmente, não tem sentido. Então é um sentido figurado. Você queria dizer alguma coisa? Isso, é só entrar na questão, a mesma coisa, questão de entender a Bíblia. Nós que pregamos o Evangelho, a gente às vezes se depara com vários textos que é literário, a questão de tratando-se de outra forma, querendo trazer alusão a outra coisa, mas em forma figurada. E sempre quando eu vou entender a Bíblia Sagrada e esses versículos a qual me dão a temática, eu procuro entender o pano de fundo histórico. Vamos repetir. A Bíblia tem uma única teologia, certo? Ok. E é sobre Deus. Peguem um papel com uma caneta aí e anotem para que vocês possam sair entendidos daqui. A Bíblia tem sua própria teologia, é isso? Uma única teologia. A Bíblia tem uma... trata de outro Deus. Ela não estuda Buda, ela não estuda Confúcio, ela não estuda Maomé, ela só estuda Deus. Deus no seu todo. Lógico que ela trata de uma série de eventos, de personagens, ela fala de deuses falsos, tudo, mas a teologia dela, única, é sobre Deus. Aí a gente encontra de Gênesis a Apocalipse o tema central, Cristo. Dentro dessa teologia, eu já falei, né, a gente forma uma teologia sistemática. A gente estuda Deus, a gente estuda Cristo, a gente estuda o Espírito Santo, estuda o pecado, estuda sobre a salvação, sobre os anjos, sobre os dons, sobre o batismo, sobre a escatologia, e aí a gente vai sistematizando o ensino sobre isso. O segundo foi a Bíblia se explica. É o segundo princípio, a Bíblia se explica. E o terceiro é nunca isole textos para definir uma doutrina. Tem que ter, todo texto tem que ter 2 a 3 testemunhas para se aplicar como uma doutrina. Não pegue um texto e faça dele uma doutrina. Por exemplo, existe um texto que diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação. Se eu pegar só esse, dá de entender para algumas pessoas que ele não ressuscitou. Não, aí lá na frente diz, de fato, Cristo ressuscitou dos mortos. Certo? E a quarta é, interprete sempre de forma literal. Primeiro, né? Interprete sempre de forma literal primeiro. Se não passar no literal, parte para o figurado ou para o simbólico. Quinto, leia o texto em várias traduções, que é o que eu vou falar agora. Por exemplo, irmão Guilherme, o senhor encontra lá em Amós, capítulo 8, versículo 11, versículo 12, que diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E geralmente a gente pega esse texto e a gente fala que é o arrebatamento da igreja, tudo isso, né? A gente trata. Aí a gente diz, andarão de mar a mar, do norte até o oriente. Mas quando a gente vai para a história e para outras traduções, a gente vai ver que não se trata de arrebatamento e nem tampouco de andar de mar a mar. Por exemplo, aqui em Viana não tem mar. E aí, no arrebatamento tem que ser de mar a mar, entendeu? Então não faz sentido. Então a gente percebe pelo contexto histórico que trata ali do rei Jeroboão, que foi levado todo o povo em cativeiro e eles ficaram sem a palavra e correndo do Mar Morto ao Mar Mediterrâneo.
Porque quando a gente lê, por exemplo, na Bíblia, a linguagem de hoje, esse texto, andarão de mar a mar, a gente vai ver que diz lá, andarão do Mar Morto ao Mar Mediterrâneo. Ele define mesmo o nome do mar, porque na realidade era o local aonde a palavra de Deus deveria ser procurada na época de Jeroboão II, quando Israel seria levado cativo. Então, sempre leia o texto em várias traduções. Outro exemplo disso, por exemplo, em 1 Samuel 24:3, lá diz assim, que Saul entrou na caverna para cobrir seus pés. A gente fica pensando, cobrir seus pés? Ele entrou na caverna para cobrir seus pés? E aí a gente vai para a Bíblia, por exemplo, atualizada, a NAA, ela diz que ele entrou na caverna para fazer suas necessidades. Ou na linguagem de hoje, ele entrou na caverna aliviar o ventre. Me parece que é isso que diz na Bíblia, a linguagem de hoje. 1 Samuel, você está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Eu estou lhe ouvindo. É 1 Samuel, é? É 1 Samuel 24:3. No caminho, ele parou nos currais de ovelhas, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para aliviar o ventre. Olha aí. E na minha diz assim, só a parte finalzinha aqui logo para a gente partir para frente. Aqui diz assim, onde estava uma caverna e entrou nela Saul a cobrir seus pés. Então, cobrir seus pés só vamos descobrir se eu utilizar outra tradução da Bíblia, aonde diz aliviar o ventre, certo? Que é o mesmo defecar, na realidade, certo? Então, esse é um princípio. Leia sempre o texto em várias traduções. Isso é importante. Você ter, irmão Guilherme, tem que ter essa Bíblia corrigida. Eu tenho aqui a Bíblia Jerusalém, que ela é ótima também na tradução dela. E eu tenho aqui a Bíblia NAA. Essa Bíblia aqui é a Bíblia atualizada, muito ótima também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte sobre isso aqui. Olhem para cá. A Bíblia corrigida, ela traz o texto original. E a Bíblia atualizada, ela traz o sentido original do texto. Como, por exemplo, esse texto que a gente acabou de ler. Quando eu leio aqui na Bíblia atualizada, na Bíblia corrigida diz assim, cobrir seus pés. Na Bíblia atualizada diz assim, Eu estou no texto aqui. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Olha aí, para fazer suas necessidades. Então, eu entendo o sentido do texto e esta eu entendo o texto original. O sentido do texto também é original. Eu tenho uma aqui também, eu tenho várias traduções aqui também. Tem corrigida, tem a Almeida Século e tem a NVT, que é a nova versão transformadora. Ela vai usar também a mesma expressão que o senhor falou. É ótima. Ela vai fazer o quê? Que Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Pronto. Entendeu? Agora leia aí também em Amós 8, versículo 11. Que vê ler em Amós 8, versículo 11. Joel Amós 8:11, né? Isso. O versículo 12 logo, versículo 12. Eu vou ler aqui primeiro, tá bom? Eu leio primeiro, depois o senhor lê aí. Diz assim, o versículo 12. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor e não acharão. Agora leia aí nessa aí. Amós 8:12. Sim. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar, e de um extremo ao outro. Mas quando o senhor lê na linguagem de hoje, diz assim, andarão do Mar Morto ao Mar Mediterrâneo. O senhor não tem nenhuma linguagem de hoje aí, né? Rapaz, não, é que eu dei a linguagem de hoje. Eu tenho... Mas ela fala isso aí, tá? É só as pessoas depois aí verificarem. Então, vamos lá para o sexto princípio. Leia o texto e o contexto.
é importante. Por exemplo, nós acabamos de ler esse texto que diz aqui, andarão, versículo 12, irão vagabundos de um mar a outro mar. Se eu ler só esse texto e não ler o contexto, aí eu vou dizer que isso aqui trata do arrebatamento da igreja. Isso aqui é um texto histórico, não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja, esse texto aqui. E assim é outros. Todo texto, ele vem com os seus contextos. O que é o contexto? É o que vem antes e o que vem depois. Esse é o contexto. Só que o contexto também ele tem dois tipos. Tem um contexto imediato, que é aquele que vem agarradinho do texto, e o contexto ampliado, que é o contexto em outro livro da Bíblia. Por exemplo, para se entender, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Ah, mas quem foi esse homem? Aí eu vou buscar o contexto aonde? Em Gênesis. Ou seja, eu estou lendo em Romanos e estou indo buscar um contexto lá em Gênesis 3. A resposta para a pergunta que o senhor fez. Por um homem. Que foi esse homem? Adão. Aí eu vou lá para a gente. Entendeu? Só pegar um pedaço aqui que o senhor falou. É dessa forma também que a gente deve se entender a Bíblia. Como? Fazendo perguntas do texto. Exatamente. Extraindo perguntas do texto. Igual o pastor está falando. Vamos lá para o sétimo princípio. Depois a gente vai encerrar no décimo. Eu parei no quinto, porque eu estou escrevendo muito devagar. Diz o quinto. O quinto é ler o texto em várias traduções. Já colocou, né? Ok. Uhum. O sexto, ler o texto e o contexto. Aí, se quiser colocar entre parênteses imediato e ampliado, é bom. Ok. Sétimo, cada texto só tem um sentido. Agora, eu pego esse sentido, eu posso fazer aplicações, certo? Mas eu nunca devo espiritualizar um texto se existe um histórico, um texto histórico. Por exemplo, um exemplo. Eu não posso chegar e pregar e dizer assim, Jesus andou no mar da vida, nas tempestades da vida. Não, eu tenho primeiro que fazer o quê? Aplicar o texto histórico, dizer realmente Jesus estava num barco e ali no mar da Galileia levantou-se um forte vento, realmente, literal, aconteceu isso, e ele sim começou a repreender o vento e o mar se acalmou e o vento também. Isso aí é o contexto histórico. Aí sim, agora eu vou aplicar. Aí eu posso dizer o que? Olha, as tempestades também significam, né, os problemas da vida, as tribulações da vida. Aí eu vou aplicando. Aí beleza. Mas o sentido é um. Jesus realmente estava no barco e foi uma grande tempestade. Então, o texto só possui um sentido. Agora, aplicações vai depender do pregador. Ok. A gente deve tirar interpretações do texto, aplicações e transmitir para o povo. Que também na hora da transmissão. A Bíblia Sagrada, né? A gente tem que ler, compreender e aplicar. Exatamente. Oitavo princípio. Nunca coloque achismo. É o oitavo princípio. Não coloque achismo. Ah, mas aquele espinho na carne de Paulo, eu acho que aquilo ali é uma enfermidade. Eu acho que aquilo ali é um vício. Eu acho que aquilo ali foi uma confusão que teve. Eu acho que é isto, eu acho que é depressão. Eu acho esse achismo não deve existir. Se o texto não diz, claro, quem sou eu para dizer? Então eu tenho que ter muito esse cuidado. Se eu estou utilizando todas essas ferramentas e ainda não encontrei resposta, eu devo ir lá para Deuteronômio 29, que diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, certo? Então nunca coloque achismo. É o que mais a gente encontra. Às vezes a pessoa lhe faz uma pergunta da Bíblia, e aí o pastor ou qualquer outra pessoa que acha que entende da Bíblia começa a dizer, eu acho que é isto, eu acho que é aquilo. Achismo não pode ter na interpretação. Você pode dizer, olha, existe uma tese sobre isso, ou você pode dizer, eu compreendo dessa forma, mas nunca dizer, eu acho. Porque a palavra acho, ela é muito solta.
ela não tem base bíblica. Então, esse achismo não pode existir. Tem que ter a lógica mesmo, a razão para começar a entender melhor. Tem várias pessoas que até colocam achismo realmente até pregando. Pregando fala, pai, eu acho que isso aconteceu tal. Não, realmente, como o senhor está falando na Bíblia, ela se interpreta por si só. Então, nós temos que buscar, porque ela quer transmitir algo. Esse texto diz algo. Ele diz alguma coisa. Tem um sentido somente, como o senhor já falou. Então, cabe a nós buscar e procurar esse sentido e aplicar de forma correta, em vez de estar procurando achismo. Não é isso? Exatamente. Pastor, tem uma pergunta aqui. Certo. Eu vou logo encerrar aqui, tá bom? Ok. Nono princípio. Aí vem aquilo que o senhor falou ainda agora. Descobrir quem escreveu, qual época escreveu, qual lugar escreveu e para quem escreveu. Vamos lá, um exemplo. Um exemplo aqui. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Aí as pessoas dizem aqui, ó, por exemplo, a pessoa vem e pega apenas um texto isolado e diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas aí eu tenho que entender quem escreveu esse texto. Moisés que escreveu. Qual época? A época em que eles estavam abaixo do Monte Sinai, no arraial, aguardando Moisés. Aí vem, para quem ele escreveu? Para os judeus. Onde é que eu encontro isso? No contexto, porque o contexto diz assim, ó, versículo 2 do Êxodo 20. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, aqui já está deixando claro que trata de Israel. Então, para quem Moisés escreveu? Para o povo de Israel. E não tem nada a ver para a gente. Aí a gente vai lá para Levítico, a gente vai buscar um texto ampliado. O último versículo de Levítico diz assim: estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para quem? Para os filhos de Israel no Monte Sinai. Aí você vai para Números, e aí você encontra novamente dizendo: estes mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão. Isso aqui já é outra, que no caso aqui já é mais na frente, tratando também sobre essas leis. Então, todas as vezes que eu quero compreender melhor, eu tenho que saber quem escreveu, para quem escreveu, qual época escreveu, qual lugar escreveu. Isso aí é importantíssimo. Então, esse é o nono princípio. 10º princípio. Faça pesquisas em dicionários, concordâncias e várias traduções que aproximam-se melhor do original. Faça pesquisa de todo jeito. Então, o que eu preciso para mim compreender a Bíblia? Eu preciso disso aqui, ó, dicionário bíblico. Eu preciso de várias traduções da Bíblia, certo? Várias traduções da Bíblia. Eu preciso de um dicionário, e eu recomendo o dicionário de Aurélio. Esse aqui é o dicionário de Aurélio, um mini dicionário, esse aqui, eu recomendo o bíblico e recomendo o teológico do Claudenor de Andrade, que são ótimos. Então, o 10º princípio é: faça pesquisa em dicionários teológicos, bíblicos e seculares, concordâncias, para você compreender melhor o texto sagrado.